Inês, ela citou outros presidentes, e até eu também, na entrevista com ela, acabei falando, nós falamos dos presidentes desde 2002 até antes dela, que foi o Luiz Fernando, hoje presidente da Câmara Municipal. Então, fui procurado pelo Luiz Fernando, e é lógico, toda a história, ela tem dois lados. E até para aqueles que acham que eu estou do lado da Inês, equivocadamente falando coisas maldosas, me chamaram e eu fui, assim como eu estou com ele agora. Luiz Fernando de Almeida Ribeiro, que hoje é o presidente da Câmara Municipal de Lorena, porém foi presidente do Clube Comercial de Lorena no ano de 2010 a 2013. 2010 a 2013. Então, para começar já quente, daquele jeito, agora é a vez do outro lado, que foi citado não uma, mas várias vezes. Agora vamos ater às palavras e à entrevista da Inês. Quando ela cita, não somos políticos, não queremos ser políticos. Vamos lá. Primeiro, Flávio Tebas, muito obrigado por você atender ao meu pedido de estar vindo aqui. Quero explicar aos associados do clube, né, e à população de Lorena que vai estar nos assistindo nesse vídeo, e qual o motivo de estar fazendo aqui na Câmara Municipal de Lorena. Porque ela me citou ontem na tua entrevista, muito bem conduzida por você e sua equipe, como o presidente da Câmara Municipal de Lorena. Então essa entrevista poderia ser no meu escritório, onde eu tenho, ou em qualquer outro lugar. Mas como ela citou como presidente da Câmara Municipal de Lorena, fiz questão que aqui também é um dos meus locais de trabalho, onde eu passo mais de 10 horas ao dia trabalhando, né, ceder essa entrevista a vocês aqui. Certo. É muito importante a gente estar aqui, é com muita tristeza, né, e pesar que eu estou dando essa entrevista sobre a lacração do Clube Comercial de Lorena. Você não imagina como foi essa noite para mim estar dormindo, por saber que diversos associados, diversos colaboradores do clube nesses anos, em 76 anos de história e tradição do clube. É a primeira vez que acontece isso. É a primeira vez que isso acontece. Então, aconteceu sim. Por qual motivo? Incompetência da Inês Vieira. Começo assim a minha fala. E digo a você, não somos políticos, não queremos ser políticos. Isso já começa com uma mentira. Primeiro, que ela é prima do ex-presidente dessa casa. Segundo, ela foi candidata a vereadora em 2008. Como que ela não é política e não quer ser política? Ela é prima do Elci Vieira. Isso, prima de primeiro grau do ex-presidente dessa casa. Ela foi candidata a vereadora em 2008 pelo PDT, teve pouco mais de 200 votos na época, e não é política. Ela tem assessores que trabalham diretamente ligados a elas, que levam informações levianas e mentirosas pela cidade, né, que trabalhavam aqui na Câmara e trabalhavam na Prefeitura fazendo prestação de serviços. Então, ela tem sim, esse é fato notório, né, uma rixa muito grande, né, tanto com o ex-presidente Sérgio Melilo, quanto o atual prefeito Fábio Marcondes, né, que ela qual está aí comprando uma briga. O prefeito, você começou muito bem na entrevista, até mesmo pelas próprias publicações que estão nos sites, ele está apenas cumprindo a lei. Ele é um seguidor de lei, ele está fazendo aquilo que é correto, né? O prefeito está correto na sua atitude. Eu vi alguns comentários ontem à noite de alguns associados, de alguns munícipes, falando sobre perseguição política. Jamais conheço o Fábio Marcondes, tenho uma amizade sim com ele, e nesta atitude ele está cumprindo a lei do Ministério Público que mandou fechar. Então não foi por gosto da prefeitura fazer. Eu fiquei sabendo, me contaram, que parece que o prefeito Fábio relutou. Verdade. Quando ele recebeu a notificação para ter que lacrar o clube, ele teria relutado em fazer isso. Verdade. Por ser um clube comercial. Verdade, você tem toda a razão, a informação que você é correta. Eu estava junto a ele, né? Nós estávamos conversando uma viagem ao qual nós fomos a São Paulo semana passada, sobre trazer a terceira vara civil para a Lorena. Nós fomos no carro conversando sobre esse assunto, e ele falou: Fernando, eu tenho que fechar dia 8, você não sabe como que é difícil isso para mim, eu não gostaria, isso pode gerar um mal-estar político,
mas eu não posso infringir uma regra do Ministério Público. Então vamos deixar bem claro. Ele está sentido por essa atitude que está sendo obrigado a estar tomando. Porque ontem foi colocado até por mim que seria então o que parecia que era uma perseguição política, porém não é a prefeitura e sim o Ministério Público através da prefeitura mandando com papel, com lei, com assinatura, com tudo, para então lacrar o clube comercial. E ele imagina, o cara foi presidente do clube, o cara tem uma história no clube, conhece todo mundo, deve ter amigos dentro do clube. Como que ficaria para ele um papel da prefeitura colado na porta com durex, com a assinatura dele? É muito difícil. Só quem hoje trabalhou e foi presidente e prestou serviço ao clube, o caso do Adriano, que é meu vice-presidente, que foi no clube nesses 2, 3 anos de gestão, e outros grandes ex-presidentes. O clube teve grandes ex-presidentes. Nós temos que respeitar a história dos ex-presidentes do Clube Comercial de Lorena. Cada um no seu momento, cada um na sua dificuldade, geriu muito bem aquele clube. E não é agora uma presidente que assume com vingança, assume querendo acabar com as gestões anteriores. Você acha que ela tá fazendo uma inquisição precipitada? Exato, concordo. Você acha que ela ganhou só para poder ferrar vocês? Não, creio que não. Ela teve uma oportunidade ímpar. Mas você acha que ela está usando isso para poder atacar vocês? Agora sim. Na eleição, ocorreu um fato nessa eleição, que ela foi legítima, a eleição. E a grande sorte é que a nossa situação, o grupo nosso, se dividiu entre o grupo, ela conseguiu vencer essa eleição e de forma legítima novamente. Porém, ela entrou querendo, através do ex-presidente Célio Melilo, que já foi presidente, do próprio Fábio Marcondes, e também agora, através da linha gestão, procurar coisas, inventar situações e mentiras para nos prejudicar. Sim, porque tem questões políticas envolvidas. Está aqui, eu estou deixando claro. Quem conhece a Inês Vieira, entre em qualquer site, põe lá, Inês Vieira, candidata a vereadora 2008. Não é política? Uma mentira dessa atual presidente. Então ela mentiu quando disse que ela não é política. Entre no site, qualquer associado, põe lá uma pesquisa no Google. Candidata a vereadora Inês Vieira, 2008, partido PDT, em Lorena. Vai ver a fotinha dela lá. Então ela mentiu contra esse item. Muito bem. Agora vamos falar sobre a advertência do Conselho Deliberativo. Isso é uma outra questão que ela citou nesse comunicado que ela publicou no Facebook. Não foi na entrevista, foi no Facebook, que ela recebeu advertências falando que o Conselho está sendo imparcial, que o Conselho está sendo prejudicando a gestão dela. O Conselho Deliberativo, eu tenho um respeito muito grande pelos 21 conselheiros que estão lá e os 3 do Conselho Fiscal que trabalham pelo clube. Haja visto que nesses anos do clube que nós estamos lá, a parceria entre conselho e diretoria e conselho fiscal sempre foi muito boa e foi muito, cada um com a tua independência, mas cada um fazendo o teu trabalho. Teve sim a questão do Conselho Deliberativo da sessão gratuita. Certo. Ela cedeu o clube sim para um evento da prefeitura de forma gratuita e tem que ser passado pelo Conselho. Nós, durante a nossa gestão, teve sim sessões gratuitas para a Prefeitura, para diversas, a CAL, a PAI, toda gratuita, porém 100% passado pelo Conselho Deliberativo. O presidente, a presidência, que é formada pelo presidente e pelo vice-presidente, não tem autonomia nenhuma de ceder para nenhum órgão, seja a Prefeitura, a CAL, a PAI, não podemos. Então, todas as nossas sessões, nesses 3 anos, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. E ela, de forma arbitrária, cedeu sem autorização do Conselho. Então, o Conselho Deliberativo está correto, sim, em buscar, em aplicar a ela a advertência, e ainda tem advertência por atraso na prestação de contas, que ela até agora não fez a prestação de contas. Tem a festa de posse, que até agora estamos numa grande dúvida. A festa de posse do clube, que até então era uma festa que ficava por volta de 5 a 8 mil reais, essa ficou mais de 25 mil reais. Nossa, mas o povo deve ter bebido até cair no calor. Bastante uísque. Que isso? Muito uísque, mais de 12 garrafas de uísque. Então, a grande Como?
5 mil a banda. Uma banda de 5 mil reais. Então, uma coisa muito complicada. Em todas as outras gestões, que sim, cuidavam das despesas. Quanto custou sua festa da sua 6 a 7 mil reais custou a minha festa de posse. E a dela acima de 25 mil reais. Então quer dizer que o pessoal, na sua festa de posse, o pessoal tinha numerado o número de coxinha para comer? Ah, tinha que ter cuidado do dinheiro do associado, né? E na festa dela, com muito não associados, convidou quase a cidade inteira, obrigando trajes, que no dia tinha que estar com trajes de esporte finos, e muitos entrar com calça jeans na hora que autorizavam, não. Então foi realmente uma coisa absurda, um gasto excessivo. Então, o Conselho Deliberativo, ele tem toda a razão, sim, de buscar o que é certo e o que é correto do clube. Então, eles estão fazendo o que é certo e ela não está sendo perseguida, ela não está seguindo o regimento e o estatuto. Isso sim que aconteceu. Muito bem. Agora vamos falar sobre o empréstimo que ela falou, inclusive no comunicado que ela colocou no Facebook, está aqui. Clube Comercial Lorena como garantia de empréstimo. Desde o primeiro dia à frente do Clube Comercial, estamos nos informando a respeito da situação financeira do clube, mas ainda precisamos nos certificar melhor sobre alguns dados e os colocaremos à disposição de todos os sócios, assim que tivermos clara e certa a informação exata dos valores. Mas podemos adiantar, o clube está como garantia de pagamento em contrato de empréstimo de 700 mil reais feito no Bradesco pelo presidente do clube no mês de julho de 2009. Quem era o presidente? Célio Melilo. Existe também um outro empréstimo de 300 mil, mas do qual o clube não foi oferecido em garantia de pagamento, apenas no de 700 mil. Esse de 300 mil que fez foi na sua gestão. Então você pode falar dos 700 ou do 300, ou você fala dos dois? Dos dois. O de 700 mil, quando foi feito, eu e o Adriano, nós estávamos no conselho. Era um dos 21 conselheiros que estavam no clube. Né? Foi um empréstimo para o plano diretor, foi um dinheiro para a realização de obras. Então, nesse empréstimo foi concluído a sauna, campo de futebol, a bocha, início da piscina aquecida, diversas obras que foram realizadas com esses 700 mil reais de empréstimo, e o associado paga uma taxa de ampliação de R$10 a mais na mensalidade. Certo. A mensalidade hoje ela é 164, ele paga R$10 a mais, ele paga 174 para poder quitar esse empréstimo que custa por volta de R$17 mil ao mês e que termina em agosto de 2014. Então, esse empréstimo que o clube foi dar com garantia, quem paga é o associado, com a taxa de ampliação. Então, isso não há nenhum dolo, não há nenhuma coisa errada, e foi aprovado pelo Conselho Fiscal Deliberativo por unanimidade. Então, não tem nada errado nesse Nada errado. Foi um empréstimo, é um financiamento para você construir uma obra. Certo. Você vai comprar um carro, você tem dinheiro à vista, você compra à vista. Se você não tem, você financia. Então, se foi feito um empréstimo de 600 mil e a obra foi concluída e foi entregue, o serviço foi muito bem prestado, o associado está utilizando. Então, esse empréstimo está correto, o clube sim na época foi dado como garantia, mas já falta aí apenas menos de um ano para se quitar esse empréstimo para o associado que paga. Hoje em dia, o empréstimo de 700 mil. E o de 300 mil reais foi feito sim na nossa gestão para concluir a piscina aquecida. A piscina aquecida ficou por volta de 752 mil reais, a piscina semiolímpica, toda de vidro. Questione o preço, verifique o preço de outras piscinas. Tive a oportunidade de receber alguns gestores públicos durante a minha gestão e falei, olha, essa piscina aqui num meio público certamente custaria mais de 2 milhões. Mas lá, a gente controlando os nossos gastos da piscina, ficou por volta de 750 mil. Parte foi do dinheiro do clube, 300 mil foi na nossa gestão que nós emprestamos para concluir a obra. Entregamos a obra em 2011, a obra da piscina concluída, e esse empréstimo termina agora no valor de 13 mil reais, ele termina agora no mês de setembro de 2013, neste ano. Então, são empréstimos, é muito bom associado, para saber, de obras já realizadas sendo utilizadas pelo associado. É uma maldade, uma leviandade que o atual presidente coloca de forma mentirosa contra esses empréstimos. Porque ela disse, no caso... Quem garantiu? Não, empréstimo. A garantia do empréstimo foi atrás do banco, né? Atrás do banco. Por que o banco deu esse empréstimo de 300 mil reais para o clube? Porque o clube possui uma saúde financeira muito grande. Você já viu uma instituição financeira dar um empréstimo desse valor sem nenhuma garantia? Não tem como. Qual é a garantia? Saber que o clube é uma entidade séria, o clube possui uma saúde financeira muito boa. Mas você não, assim, uma opinião minha, você não acha que foi arriscado colocar o clube mesmo o clube tendo uma saúde financeira saudável,
Mas você não acha... Sabe por quê? Não, porque hoje o patrimônio do clube avaliado é por mais de 12 milhões de reais. Então, para um empréstimo de 700 mil para um clube de 12 milhões de reais, tem dinheiro de sobra para fazer isso. Não podia nem a menos que 10%, 5 a 6% do valor do clube. Não fizemos empréstimo de 12, 13 milhões na época. Foi de 700 mil. E quem paga é o associado. E desde quando começou, foi de forma mesa e de forma adimplente até então. Ontem, quando eu falei com a Inês, a minha pergunta para ela, na verdade, sobre todo esse esquema de perseguição ou não, tudo por causa, eu vou repetir a mesma frase que eu falei com a Inês, por causa da maldita da piscina. Ou piscina que gerou ódio nas pessoas, e essa piscina, ela deu o que falar, e vai ficar para a história do clube essa piscina. Na verdade vai ser uma obra que você vai ser lembrado pro resto da sua vida. Agora cabe ao tempo dizer se você será bem lembrado por essa piscina ou não. Mas está aqui no comunicado. Infelizmente, como muitos devem estar acompanhando, a nossa diretoria executiva vem enfrentando dias difíceis logo nesse início de gestão. Ponto. Estamos às voltas com o conserto da piscina aquecida, a qual, segundo a avaliação técnica especializada, apresentou problemas devido ao erro técnico de execução da obra quando da colocação dos azulejos. Ponto. Aí continua aqui mais um pouquinho, mas daí eu falo. Presta bem atenção. Eu perguntei para ela o seguinte: então você não acreditou no laudo e no trabalho do Célio? Aí você foi lá e... não acredito no trabalho do cara. Ela falou, não. Eu queria uma segunda opinião. Falei, então você procurou um técnico e queria uma segunda opinião. Só que daí a segunda opinião divergiu com a primeira. Aí a pergunta fica, depois eu me perguntei, será que propositalmente a segunda opinião teria divergência com a primeira? Boa pergunta. Aí hoje de manhã eu falei por telefone com o Sérgio Menino e ele me deu toda a versão dele. Não foi uma versão, na verdade ele falou sobre a tristeza que ele estava naquele momento, de tudo isso que está acontecendo e principalmente pelo clube estar lacrado. E ele me explicou, depois ele vai me mandar um e-mail explicando uma nota para mim e eu vou divulgar isso aí. Agora fala para mim, Luiz Fernando, essa piscina que até eu peguei e falei, você teve a má sorte da piscina estourar com você. Aí teve aquela coisa, pô, mas será que uma piscina que custou 750 mil. Mas colocaram o azulejo tão vagabundo que o azulejo já quebrou de cara assim? E quebrou na gestão da Inês. Imagina se o o sucessor fosse alguém apoiado por você. E aconteceu um problema com ele. Temos por quê? Não, posso falar? Prove-me por que a piscina estourou com a Inês e não estouraria com o seu sucessor. Vamos lá, os fatos novamente. A piscina ela foi muito bem. Presta bem atenção no que o cara vai falar, hein? A piscina foi muito bem construída, né, com materiais de primeira linha. Tanto que ela foi inaugurada logo depois com a própria metodologia do Gustavo Borges, que teve aqui na piscina, elogiou a nossa piscina, o nosso material, o nosso produto, tudo perfeito. A piscina, desde quando nós inauguramos, ficou funcionando perfeitamente. Até quando nós saímos dia 30 de abril, de forma perfeita, por 1 ano e 4 meses. Não deu nenhum problema. Porém, durante a campanha para presidente, eu era muito questionado por alguns membros da diretoria dela que a temperatura era muito alta, que nós deixávamos a temperatura da piscina por volta de 32 a 33 graus. Por que essa temperatura? Porque é uma piscina recreativa, onde tem muitas crianças que usavam a metodologia e muitos adultos fazendo hidroginástica. Então, quase que 80% da sua utilização daquela piscina, ela era para um modo recreativo. E uns 20% do teu tempo, usavam-se alguns competidores, pessoas que gostavam de treinar e usavam a piscina para nadar. E, segundo eles, a temperatura de 32 a 33 graus era muito quente para eles praticar a natação por 2.000 metros e assim mais.
Concordo plenamente. E eles nos questionaram, queriam que abaixasse essa temperatura para 26 graus. E o tempo todo eu falei, beleza, na minha gestão eu não vou baixar para 26 Porque graus. 33 ou? 32 eu deixava, ela queria que fosse para 26. Por que 26 graus? Porque, segundo algumas pessoas ligadas à diretoria dela, a FINA, Federação Internacional de Natação, dizia que tinha que ser 26 graus para natação. Porém, a metodologia ao qual nós seguimos, que era do Gustavo Borges, que estava lá no clube com a plaquinha metodologia, ele nos falava o seguinte, era de 30 a 32 graus, né, Fernando? Porque é uma piscina recreativa, não é uma piscina de competição. A atual presidente entrou, logo de cara, na primeira semana, diminuiu drasticamente a temperatura da piscina, saindo dos seus 32, 33 graus para 26 graus. Então, essa redução térmica de quase 8 graus foi sentida. Pergunte a você, associado que está nos escutando, durante aqueles primeiros 10 dias antes da piscina estragar, todos estavam reclamando da temperatura da piscina. Iam até a sala da presidência de roupão reclamando, crianças tremendo a boca de frio, as senhoras largando a hidroginástica de frio, porque ela colocou água fria em abundância para abaixar o mais rápido possível a temperatura da piscina e atender a sua diretoria, as pessoas ligadas a ela, que queriam essa temperatura a 26 graus. Então, de forma irregular, de forma abusiva, foi feita essa temperatura drástica e que começou sim um processo de dilatação dos azulejos, porque eu sou engenheiro de telecomunicações. Sim. Mas você que não é engenheiro, que não tem conhecimento, faz drasticamente uma baixa temperatura. A cada metro daquela piscina de 25 metros, 1 milímetro que chega a ser deslocado com uma temperatura de uma cerâmica, em 25 metros, eu estou falando de 2,5 centímetros. 2,5 centímetros é suficiente para o azulejo começar a se expandir. E soltou um, e aí sim foi consequentemente. Por que em 1 ano e 4 meses da nossa gestão não aconteceu? E com 10 dias da gestão dela aconteceu? Esse é sim um dos casos ao qual começou o problema da piscina. Teve outros casos? Teve, mas esse é apenas o início. Da piscina tem um outro fato que foi importante. Ela, para poder levar ao conselho que não havia diminuído a temperatura da piscina, ela forjou, essa é a palavra, forjou um laudo técnico, dizendo que a temperatura tinha baixado de 31,9 para 30 graus e pediu para que 3 funcionários assinassem, podendo ser demitidos. Os 3 funcionários não assinaram e ela foi desmascarada em plena reunião do Conselho Deliberativo, na frente de todos os conselheiros. Então, além de fraude, você está me dizendo que a Inês, ela age com os poderes que ela tem no clube de forma autoritária, não só com os funcionários, como também com os associados. Correto. Muito bem, certo. Foi citado, vamos falar, não foi citado na entrevista dela, mas é importante falar porque as pessoas na internet estão falando sobre os sócios adicionais. Diz que está uma caça agora dentro do clube aos sócios adicionais. Fala pra gente como funcionava isso na sua gestão. É muito importante que os sócios adicionais para o clube, eles representavam, dentro do regimento do estatuto, ele tem um prazo para adquirir um título em até 2 anos. Então ele usa o clube por 2 anos e a partir desse momento ele tem que comprar um título patrimonial. Mas esse sócio adicional, ele só pode ser colocado pelo patrimonial? Não, ele pode. Eu posso chegar lá no clube agora e falar, gostaria de ser um sócio adicional. Ele paga hoje, se a mensalidade do sócio patrimonial é 174, o adicional é por volta de 215. Certo. Só que o adicional, além de ele pagar um pouco mais caro, ele paga para frequentar a academia, ele paga para frequentar o espírito, então o custo dele é maior. Ele gasta por uma média de R$250 por mês, uma família de 2 a 3 pessoas frequentando o clube. Certo. Importante, esses associados adicionais, nos títulos, foi colocado por ela e pela diretoria dela que existia na nossa gestão sócios com mais de 2 anos. É fato, existia sim, existe sócio com quase 8 a 9 anos pagando como sócio adicional, e vem isso desde outras gestões. Você põe aí 8, 10 anos, você pega a gestão do Chico Afonso, do Carlinho Paturi, do Célio Melilo, até chegar na minha gestão. Só que esses associados adicionais que estavam aí frequentando o clube,
traz uma receita muito importante para o clube. Então você tem que, quando administra um clube, você pode olhar a receita e a despesa. A receita que eles traziam era muito importante, por volta de R$45 mil ao mês. E não prejudicava o associado, ele não prejudicava o mandamento. Nenhum desses sócios, nesses nossos 3 anos de gestão, sofreu nenhum processo disciplinar. São pessoas boas que frequentavam o clube, pagavam em dia, pessoas que como nós temos um grande respeito. E, já digo, o Conselho Deliberativo, de forma unânime, está fazendo um ato deliberativo para que esses associados que foram interrompidos, lesados e que não vão poder entrar mais dentro do clube, para que ele tenha o direito de comprar o título até em 60 meses. Então, parabéns ao Conselho Deliberativo, aos conselheiros que fizeram esse ato deliberativo para que esses sócios retornem para dentro do clube. Esses sócios, eles pagavam taxa de ampliação, esses sócios tinham um grande frequência. Então você está dizendo que nesse exato momento não existe mais essa coisa de sócio? Existe. Os que estão com 2 anos, que não venceu os 2 anos, ainda estão lá. Os que passaram os 2 anos, que ela fez a rescisão de todos esses associados, que ultrapassou 2 anos. E para novos agora que queiram... Só você levar a documentação que pode se tornar sócio adicional, levando a documentação necessária. E muito importante, né, ela colocou até numa das informações que 50% dos sócios adicionais que deixaram, que foram excluídos, já compraram o título. Presidente, prove isso. Certo. Você acha que ela tá fazendo ela está fechando o clube para essas pessoas, para esses associados como o atleta e o adicional? Olha, qual é o intuito dela com isso tudo? Eu vejo, numa das conversas que eu tive, né, com ela e de outras pessoas, né, ela querer levar o clube para uma época, uma década que não existe mais. Há 75 anos, o Clube Comercial de Lorena, alguns anos atrás, tinha sim uma certa elitização, tinha sim um certo glamour. Hoje em dia, nós somos um clube social para toda a população de Lorena. Acabou o clube classe A e B. O clube, sim, ela fala para todos que eu popularizei esse clube. Eu dei oportunidades a todos enfrentar o clube, assim como quando eu era sócio-atleta, eu frequentava aquele clube, com muito orgulho. Tinha uma carteirinha de sócio-atleta que eu andava mostrando para todo mundo. Então, isso eu fiz, sim, abrir para a porta para toda a sociedade de Lorena. Não tem elite no Clube Comercial de Lorena, não. E ela tem quer a população. Ela quer elitizar. E nós não vamos deixar ela elitizar o Clube Comercial de Lorena. Muito bem. Agora nós vamos falar, antes do que chegou agora no ponto, que é o IPTU e o Alvará. Ela disse que ela está fazendo uma auditoria. E como eu disse na entrevista com ela, a caixa preta vai abrir. E eu disse que preparassem todos os lados, porque o bicho ia pegar. E que poderia não melhorar. Essa briga só podia piorar. Que na verdade essa não é a ideia. Nós queremos que melhore e que tudo volte ao normal. Luiz Fernando de Almeida Ribeiro. Luiz Fernando com S. Com Z. Eu sempre coloco S. Luiz Fernando com Z. Você tem algum problema com essa auditoria? Olha, faça a auditoria. Temos uma tranquilidade muito grande. Uma coisa que eu deixar muito bem claro a todos os associados, a todos os amigos, a todos os familiares que me conhecem, que conhecem o Adriano como vice-presidente, conhecem a nossa conduta de homem, de honestidade nessa nossa gestão dos nossos negócios e na nossa vida familiar. Não tenho problema nenhum. Não tirou o sono em nenhum momento desde quando foi falar? Não foi desviado. Jamais na nossa gestão R$1 quer que seja. Nem a piscina de 750 mil? Nem a piscina, muito menos a piscina. O custo dessa piscina aí fora seria muito mais caro. Então nós temos uma tranquilidade muito grande com todos os nossos atos. Foi sim durante a nossa gestão, né? Tem um lado que eu ia falar no final, eu vou aproveitar agora. O quanto sim nós investimos no clube. O quanto sim eu, daí sim como patrocinador, como na época eu era o dono da loja Steam Cell Store, nós colocamos no clube nesses mais de 8 anos, desde a gestão do Carlinho Paturi, eu coloquei nesse clube, procure lá Inês na sua auditoria, mais de R$50 mil em patrocínio, em festas e eventos através da TIM para promover o clube, como gostar do clube, como associado, com carinho e respeito ao comercial.
não na destruição que ela quer fazer com os ex-presidentes e acabar com os ex-presidentes. Eu fiz nas obras que nós criamos, que eu vou citar ao final as nossas obras, dei nome referente aos ex-presidentes em vida, que ainda estão aqui dentro do clube. Eu respeitei a história do clube, respeitei a história da minha família, das pessoas que trabalham comigo. Não há um centavo desviado naquele clube. E se algum dia ela colocar ou falar alguma coisa dessa, escrever, nós vamos para a justiça. Muito bem. Então vamos falar agora sobre o IPTU. O clube é devedor ou não do IPTU? O IPTU é uma situação muito polêmica que aconteceu nesse clube. Em 2011, quando teve um aumento de quase 300% no IPTU, todo cidadão, toda cidade lembra desse fato. Nós começamos, ainda dentro da gestão anterior do Célio, que na época era secretário de governo do prefeito Paulo Neme, a negociação do IPTU do clube, que como o Clube Comercial de Lorena cedia para a prefeitura durante o ano mais de 30 locações ao ano do ginásio e locações do salão social, que davam um valor 3 a 4 vezes maiores do que o clube pagava de IPTU. Um exemplo, na gestão, quando era o prefeito Aloysio Vieira, o clube tinha um IPTU, um exemplo de 15 mil a ser pago ao ano. O Aloysio Vieira pagava locações referente a 15 mil reais por mês, por ano para o clube não ser devedor do clube, e com isso ele não usava o Clube Comercial de Lorena. Nós achamos, da maneira que o clube era emprestado para a prefeitura, custo zero, pagando-se luz, energia, tudo a custo do clube, achamos justo a gente negociar com a prefeitura, em vez do pagamento do IPTU, esses empréstimos ao qual nós fazíamos para a prefeitura, um matar com o outro. O Conselho achou uma boa ideia. É o famoso, você não me deve nada, eu te devo nada. O Conselho Deliberativo aprovou essa nossa conduta. Começamos as negociações com o prefeito Paulo Neme. Depois, naquela entre e sai de prefeito, chegamos até o doutor Marcelo Bustamante, que na época também nos recebeu muito bem. Assim como o doutor Paulo Neme também estava nos procedendo muito bem com relação a essa negociação do IPTU. E daí sim, chegamos ao fato da conclusão desse contrato. Existe o contrato está lá no Clube Comercial de Lorena, o contrato onde havia uma parceria entre Clube Comercial de Lorena e Prefeitura, onde a gente cederia em sessões, as sessões que a gente emprestaria para a Prefeitura abateriam o nosso IPTU. Então, assinado pelo Dr. Marcelo Bustamante, pelo Dr. Gustavo Capucci, que era jurídico da época, pelo Caio de Andrade, que era o secretário da Cultura na época, mais por mim e mais por Adriano. Então, esse contrato ele foi efetivado. Agora, o cumprimento ou não, daí a instituição Prefeitura, instituição Clube Comercial de Lorena. A minha parte de ter um contrato assinado e firmado, eu o fiz. Agora, o cumprimento ou não, vai das instituições sim negociar isso. O de 2013, eu fiz questão de já estar pago, já está quitado de 2013, o que está hoje em haver é o de 2011 e 12, que hoje diz que está por volta de 130 mil, porém, com o refis que a prefeitura já está, a atual presidente está demorando nessa negociação. Se ela não quer entrar na justiça contra a prefeitura, são órgãos, independente de eu ser amigo ou não do prefeito, ter um contato do prefeito, ela vai lá e vai verificar se tem validade ou não. E se não tiver, o prefeito não quiser dar validade a isso, simples, entra na renegociação, que retira juros de correção monetária, vai pagar o valor devido de 2011 e 12. Então não foi lesado, não lesei o clube, não lesamos, não deixamos de pagar por falta de dinheiro, em nenhum momento foi feito isso. Estava se tentando ajudar o clube, de tantas vezes que nós emprestamos para a prefeitura, deixar isso de ser pago para a prefeitura e o clube não ter isso. Então, tem um contrato, está assinado, fizemos de forma correta. E a prefeitura não cumpriu. E a prefeitura da gestão anterior, até por mandos de terceiro, não deixou cumprir esse contrato. Muito bem. Então está explicado o problema do IPTU. Não é que o comercial deu calote na gestão do Luiz Fernando, e sim, foi firmado o contrato, tudo bonitinho, tudo dentro dos rigores da lei. E a gestão passada, Paulo Neme ou Marcelo Bustamante, seja qual for uma das duas, mas a instituição Prefeitura Municipal não cumpriu, e é por isso que o clube hoje é devedor desse valor de IPTU. Correto. Porém, não foi por irresponsabilidade de gestão. Sim. Agora vamos ao alvará. Eu vou resumir. Tem ou não tem alvará esse clube?
Por que que a Inês disse que o problema é arrastado de 2002, quando Fábio Marcondes era o presidente? E de lá para cá, o que foi feito, o que aconteceu, chegou em você e agora está com ela, e ela disse aqui, o clube e o sócio, porque fica muito mais difícil executar o nosso trabalho com competência quando as pessoas que deveriam estar agindo em prol de uma mesma causa colocam os interesses políticos e pessoais em primeiro lugar. Por que que eu citei isso? Porque ela acha que o pedido desse alvará seria uma perseguição de Fábio Marcondes. Reconhecemos a demora, mas não de má fé. Isso são palavras da nota que o comercial soltou. A presidência responde a todos os ofícios enviados pelo Conselho, que não são poucos. Nossa presidente está se dedicando integralmente ao comercial durante todo o dia, manhã, tarde e noite. Porém, assumimos a diretoria executiva há 2 meses e já herdamos 2 graves problemas. A piscina, que nós já falamos, e o alvará de funcionamento irregular desde 2002. Ponto. Por que 2002? Bem, vamos lá. Tem vários pontos essa infelizmente, novamente, cara associado, né, a presidente está falando mentira. O Clube Comercial de Lorena sempre teve alvará. Sempre teve alvará. Associado, vá até a Prefeitura Municipal de Lorena e verifique se desde 2002 o clube tem ou não alvará. É uma mentira que está sendo colocada por ela para afetar, sim, a atual administração do prefeito Fábio Marcondes. Por qual motivo? Desde 2002 foram feitas as obras, né, para o clube inteiro com relação às novas normas na época de alvará de bombeiro. O Corpo de Bombeiro fez o alvará, o clube apresentou para o ginásio e para o salão social. Esse alvará foi dado e desde então, desde 2002, né, existe esses alvarás que todo ano o Corpo de Bombeiro, o Clube Comercial pede o Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro leva até a Prefeitura dá o alvará. Vocês acham que desde a gestão 2002 nós pegamos o ex-prefeito Luiz Vieira e pegamos também os 8 anos do Paulo Leme, que eles não dariam o alvará? Só agora o Fábio Marcondes não está dando? Então, o que acontece? Então, sempre o clube teve alvará, a prefeitura foi dar, o clube sempre cumpriu com as suas responsabilidades desde 2002, tendo alvará do Corpo de Bombeiro continuamente, todos os anos. Acontece que, infelizmente, um fato trágico ocorrido no final do ano passado, em Santa Maria, sim, na Boate Kiss, toda a relação com a retirada de alvará do Corpo de Bombeiro mudou-se e muito. E aquele projeto desde 2002 que previa que o clube colocasse hidrantes nos demais áreas do clube e que não era exigido na época, desde então, pelo Corpo de Bombeiro, passou a ser exigido agora. Todas as casas da região, casas noturnas, foi também pedido alvará. O Macaco, o cenário, todos eles foram. E todos eles foram apresentando. E uma coisa muito importante, isso não é perseguição de prefeito, não é perseguição política. Tanto que só agora foi pedido para todos que o Corpo de Bombeiro realmente mudou essa forma de fiscalização depois da Boate Kiss. Isso qualquer cidadão vá para qualquer cidade e veja a relação, como está hoje, muito mais difícil tirar um alvará do Corpo de Bombeiros. Então vamos dizer que na verdade é o seguinte, vamos falar de um modo popular para as pessoas entenderem. Digamos que fosse um contrato e você colocasse uma cláusula a mais. Seria isso? Perfeito. Sempre teve alvará do Corpo de Bombeiros e sempre teve alvará da Prefeitura. E agora, nesse exato momento, o alvará que a Prefeitura está pedindo é do bombeiro, o alvará referente com essa mudança, com essa nova exigência para o clube inteiro que tem que ser colocado. E daí tem um fato importantíssimo.
Nós sim fomos notificados em fevereiro pelo Ministério Público, quando nós ainda fazia parte da nossa gestão, pela Prefeitura na época, pedindo esse alvará. Nós imediatamente fomos até o Conselho, nós tínhamos uma obra que ia realizar, que era o quiosque do futebol, que ia ser realizado. Nós chegamos ao Conselho e informamos que não faríamos mais a obra, queríamos iniciar o processo para compra, um novo projeto, para se adequar às novas regras do bombeiro. Começamos esse projeto, foi entre fevereiro e março, em abril já tinham comprado, estava tudo pronto para iniciar a obra, teve a eleição no dia 14 de abril, no dia 16 de abril, eu, Adriano, mas a Inês Vieira e o vice dela, o Serginho, nos reunimos, passamos sobre vários assuntos do clube e deixamos claro que o mais importante, que eu tinha comprado o material, que iríamos iniciar a obra. Vamos iniciar a obra, eu quero avisar você, como você é atual gestor, que vai estar assumindo no dia 1º de maio, né, do nós andarmos da obra. Ela disse, não vai iniciar a obra, favor, pode cancelar, pois eu vou fazer essa obra no metade do preço ao qual vocês estão fazendo. Então nós interrompemos naquele momento, não paramos no exato momento aquela obra, e ela, de forma incompetente, começou a iniciar essa obra no final do prazo da promotoria, com poucos funcionários, comprando equipamentos, cada hora em um fornecedor, por vários momentos. Depois você fala sobre isso. Por vários momentos faltou equipamento para continuar a obra, os funcionários ficaram parados, eu tenho essas informações lá de dentro do clube, e essa obra, se fosse feita de forma responsável, em 30 dias estava concluída. Independente do gasto, se era maior ou não, colocasse 20, 30 pessoas para concluir e não levasse o clube a esse vexame de ser lacrado. A responsabilidade, sim, é da dona Inês Vieira. Ela que não teve a capacidade de concluir uma obra, de colocar mais pessoas para trabalhar, faria-se 3 turnos, mas não levasse o clube a esse exame vexatório. Então você está querendo dizer que ela foi incompetente. Essa foi a minha palavra inicial, eu finalizo com essa palavra referente à obra do Corpo de Bombeiros para ser feito o alvará. O que culminou em todo esse problema. 76 anos depois o clube é lacrado. Vamos esclarecer, se ela tivesse seguido o projeto inicial nosso, essa obra estaria concluída já no mês de maio. Exato. Ou seja, não estaríamos com nenhum problema, porque nós tínhamos um projeto com todo o material já adquirido, e inclusive com mão de obra terceirizada contratada. Por quê? O clube não tem colaborador suficiente para executar essa obra em 30 dias. Então nós estávamos com tudo pronto e fomos avisados disso. Se tivesse prosseguido com aquilo que teria sido iniciado da gente, em maio essa obra estaria concluída e hoje não estaríamos passando por esses problemas. E em virtude disso, o custo, se fosse mais alto ou não da obra, a despesa que ela está tendo agora com o clube lacrado é muito maior do que 10 ou 15 mil reais de uma obra que poderia ser mais caro por contratação de mais pessoas a trabalhar. Isso é questão administrativa. Isso não se sabe, porque ela não apresentou as contas dela. Vamos ver no final das contas se vai ficar realmente mais barato, que eu acho muito difícil. Bem, eu gostaria, meus amigos associados, os colaboradores do Clube Comercial de Lorena, infelizmente eu finalizo essa nossa entrevista, essas informações, de forma muito triste. Não estou nem um pouco feliz de estar aqui passando essas informações depois de toda a história de grandes ex-presidentes que o Clube Comercial sempre teve, e chegarmos a esse fato lamentável, onde a atual administração fala assim, auditoria, transparência. Transparência é sim ter 36 contas aprovadas pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal, e ter a trabalhar de forma correta com todos os associados. E eu quero deixar claro para todos vocês essa nossa profunda tristeza e o meu repúdio à atual administração, que está fazendo com que o clube venha a ser lacrado. E para finalizar, uma última informação que recebemos agora, que a presidente ontem disse que ia buscar uma liminar junto à justiça para que o clube fosse reaberto. Essa liminar foi negada, o clube infelizmente permanecerá fechado até que seja concluída essa obra. É muito triste isso, é muito triste passar isso para vocês, eu estou realmente envergonhado que tenha acontecido no clube nesses últimos 70 dias. Grande abraço a você, associado.
Então a gente deixou bem claro, eu vou repetir para você que está assistindo, presta bem atenção. Ontem, quando eu disse que eu não tenho lado, eu não tenho lado. A prova disso é aqui. O Luiz Fernando está aqui. E se caso o Sérgio Melilo quisesse falar, eu ia até ele. O outro ex-presidente é o Paturi. O outro é o Chico Afonso. Então agora nós vamos aguardar, como eu sempre digo. E eu não sou jornalista, não tenho MTB. O que eu faço por mim, eu não recebo de ninguém para isso. Nem tem ninguém que banca, apenas o jornal. Mas na vida é assim. Toda história, ela sempre tem duas versões. Sempre tem os dois lados. Ontem eu falei sobre o bem e o mal. Mas na verdade a gente só vai saber quem é o mal ou quem é o bem no final dessa história. Porque não vai acabar com a entrevista do Luiz Fernando. Só vai. Na verdade, a cabeça do associado agora é o seguinte: depois de tudo que ele falou, e ele tem prova, tem papel, assim como a Inês está fazendo essa grande auditoria, vamos ver o que vai sair na auditoria. Então, eu não sou associado, mas desejo ao clube, pelo patrimônio que ele é para a cidade, que todos esses problemas se resolvam, que acabe logo essa guerra, esse racha que tem dentro do clube nesse exato momento, que tudo dê certo, que o clube seja reaberto novamente, que seja frequentado pelos seus associados, que venham novos associados. Eu sou um grande eleito e tenho a mais absoluta certeza que toda a história, além de ter dois lados, ela tem dois lados, mas ela só tem uma verdade. Nem sempre os dois lados são. Aliás, não existe dois lados com duas verdades. E mesmo que possa, por um acaso da história, ter duas verdades, existe só uma razão. E no final de toda essa história, a gente vai ver quem realmente estava com a razão. Muito obrigado a você. Continue compartilhando, curtindo, não só o vídeo que eu fiz com a Inês, mas também com o Luiz Fernando, que agora, antes de terminar, na verdade, eu tinha dito e joga isso no final. Fala para mim das